Bom dia pessoal, professor André, turma de matemática do 6º ano, tá? E hoje a gente vai estar fazendo a revisão de tudo que a gente estudou durante todo o ano aí, certo? Quais são os conteúdos que a gente estudou até agora? A gente estudou números naturais, números romanos, propriedades da adição e propriedades da subtração, certo? Pessoal, desses conteúdos que a gente estudou principalmente em sala de aula os números naturais, os números romanos. As propriedades da adição e da subtração a gente já veio estudar aqui por videoaula, certo? Então, pessoal, para ser bem rápido, para a gente pegar, vamos só fazer uma revisão rápida e objetiva daquilo que de fato vai cair na sua prova, para você poder estar respondendo, tá? Então você olha esse vídeo, tá? Olha mais de uma, duas vezes, três, dá uma boa revisada, porque tudo que eu vou passar agora vai estar na prova de vocês, tá certo? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente estudou foi os números naturais. Conteúdo simples demais, muito fácil, vocês sabem o que é. O que é o número natural? É todos os números, basicamente, do zero ao infinito, tudo bem? Tranquilidade. Mas existem algumas coisas que vocês têm que saber, tá? Como por exemplo, ao zero, qual o valor do zero? Se eu perguntar, por exemplo, o zero, qual o valor do zero? O zero não vale nada, professor, então o zero é neutro, tá? A palavra neutro quer dizer aquilo que não tem tendência positiva e nem negativa, ou seja, é algo neutro, não tem valor, vamos dizer assim. Então o zero ele não tem valor, tá bom? Outra coisa que vocês precisam saber também é a questão do sucessor e do antecessor. Como o nome já sugere, a palavra antecessor significa algo que vem antes e a palavra sucessor é algo que vem depois. E aí o que vocês... Ah, professor, por que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é o antecessor de 9? 8. Se eu disser que é o antecessor que vem antes, então o que vem antes do 9 é 8. E o sucessor? Sucessor de 9 é 10. Então o sucessor é 10 de 9 e o antecessor de 9 é 8. Ah, o sucessor de 5, 6. E o antecessor? 4. Então é simples. Mas, por exemplo, se eu perguntar qual é o sucessor do número 0? O sucessor do número 0 é 1. 0, 1. E o antecessor de 0 qual é? Então, 0, professor, não tem. Antes do 0 não tem nenhum número. Aí que você se engana, tá bom? Antes do 0 também tem número. Só que vocês não viram ainda muito bem que isso é uma questão dos números inteiros, que englobam todos os números, inclusive os números negativos. Professor, que números negativos são esses? Dentro da tabela, tá? Olha só, vou colocar aqui sim. Por exemplo, o que você já conhece é isso aqui, ó. 0, 1, 2, certo? Mas antes do 0, você tem o menos 1, menos 2. Ah, professor, não entendi. Nos números inteiros, você vai englobar não só os números positivos, do 0 ao infinito, como você já conhece, como no caso é os números naturais, mas você também vai englobar todos os números, inclusive os números negativos. Isso nos números inteiros, a gente não está estudando isso ainda, a gente está estudando só os números naturais. Eu só estou dando esse exemplo para você entender que antes do 0 também existem números, que são chamados números negativos. Professor, isso vai cair na prova? Não, isso só pode cair na sua prova dentro dos números naturais, com a questão do antecessor e do sucessor. Eu só quero que você se ligue, se cair na sua prova, por exemplo, perguntando, qual é o antecessor de 0? Para você não pegar e dizer, não tem antecessor de 0, isso é mentira, isso é falso. Não, o 0 tem antecessor. O antecessor de 0 é menos 1, tá? Assim como na contagem positiva a gente começa do 1, aqui a gente vai começar do menos 1, tá? E aí é como se fosse normal, só que são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí vai, tá? Então, o sucessor de 0 é 1 e o antecessor de 0 é menos 1, tá bom? O sucessor de 0 é 1, o antecessor de 0 é menos 1, tudo bem? Então vocês precisam dessas informações aí, certo? Então, no mais, é isso aí, tá? Números naturais é bem simples, é um conteúdo simples, não é nada demais. Você só tem que se ligar nessas pequenas coisas aí que pode estar caindo na sua prova, que
você vai ter que saber como responder, tá bom? Então números naturais já foi. Agora vamos ver um pouco aqui de números romanos. Os números romanos a gente chegou a ver em sala de aula, mas foi assim que começou, ele teve a nossa pausa, então a gente não chegou a ver muito bem, a gente não chegou a explorar. É um conteúdo muito bom, um conteúdo muito grande, e quando a gente voltar à sala de aula, eu espero que a gente ainda possa rever esse conteúdo, para a gente trabalhar ele da maneira mais, a gente explorar ele da melhor maneira possível, que vocês vão ter muito a aprender ainda sobre números romanos. Mas, como em sala de aula a gente não pôde ver da melhor maneira possível, a gente vai estar fazendo aqui de uma forma bem resumida, bem simples, somente aquilo que a gente chegou a ver em sala de aula, que vai estar caindo na prova de vocês, para também não estar dificultando muito, certo? Então, a respeito dos números romanos, o que eu quero que vocês saibam, porque o que vai cair na prova de vocês é só do número 1 ao número 10, tá bom? Não vai ter além disso. Então, vamos ver aqui como é que seria os números romanos do 1 ao número 10, que vocês vão precisar saber, tá? Pessoal, no número romano, primeiramente, professor, cadê o zero? Tá aí o 1, o 2, tá o 10. O zero não existe nos números romanos, tá? Os números romanos são números muito antigos, tá? E eles achavam que não era necessário você ter uma figura para representar o zero, já que o zero é um número neutro e não tem valor nenhum, e eles achavam que não era necessário você representar aquilo que não, entre aspas, não existe, tá bom? Existe, tá? Existe o número zero, mas como ele não tem um valor, eles achavam que não precisava de uma figura para representar. Aí você chega e diz, professor, e como é que eles fazem para escrever o número 10, o número 100, o número 200, que tem zero? Eles simplesmente pegam uma figura para representar aquele número, mas é uma figura geral e não uma figura de cada número, por exemplo, uma para o 1, uma para o 0, uma para o 0. Não, ele pega uma figura e representa aquele valor X, certo? Agora vamos focar naquilo que vai cair na sua prova, do 1 ao 10, tá? Então vamos lá. O número 1 em algarismos romanos é representado pela letra I, certo? Tranquilidade. Aí o número 2 é representado pela letra... aliás, ele vai ser representado pela letra I também, só que 2 vezes. O número 3 é representado pela letra I também, só que 3 vezes. Até aí, muito simples. 1 uma vez, 2 duas vezes, 3 três vezes. Pela letra I, muito simples, tá fácil. Mas aí chega no 4, aí já muda um pouco. Observe primeiro o número 5, tá? Antes do 4. O número 5 é representado pela letra V, certo? Então, olha só, eles representam 5 pela letra V e não por 3. Porque você já parou para pensar? Se fosse dessa forma aqui, olha só quantos I você tinha que escrever. Quando chegasse, por exemplo, no 10, você tinha que escrever 10 I, podia esquecer de algum, não ia dar certo. Então, isso aqui só foi até o 3 mesmo. E aí, quando chegou no número 5, eles falaram, eu vou colocar o 5 como uma outra letra. Então, o 5 vai ser a letra V, tá? Então, o 5 é representado pela letra V. E o 4? Observe que o 4 também é a letra V. Só que antes do V, ele tem o quê? Ele tem um I. Então, aí entra aquela questão do sucessor e do antecessor. Observe. Se o 5 é representado pela letra V, o 4 ele vai ser representado pela letra V e a letra I. Ou seja, você tem a letra I e a letra V. E observe que a letra I vem antes da letra V, porque a ideia de antecessor também é a ideia de algo que vale menos. Então, é algo negativo, vamos dizer assim. Então, eu coloco a letra V e coloco o I antes dela, eu estou diminuindo o valor dela. Então, se o V vale 5 e eu coloco a letra I antes do V, eu estou diminuindo o valor de V. Então, 5 menos 1, 4. Então, o 4 é representado pela letra I e pela letra V. Observe que a letra I é antes do V, justamente para dar a ideia de antecessor e dar uma ideia de negatividade. Ou seja, eu vou diminuir o valor de 5. 5 menos 1 vai dar 4. E aí o 5 é representado pela letra V normal, tá? E aí no 6 você já vê isso aqui de novo. Professor, mas está diferente aqui, ó. Aqui o I está antes, aqui o I está depois. Como é isso? Por quê? Porque o antecessor ele dá a ideia de quê? De negatividade, acabei de falar. Mas o sucessor dá a ideia de superioridade, dá a ideia de mais. Por exemplo, eu tenho aqui o número 5, tá? Qual a antecessor de 5? É o número 4. O número 4 ele vale menos que o número 5.
E qual é o sucessor de 5? É o número 6. O número 6 vale mais que o número 5. Então o sucessor ele vale mais e o antecessor ele vale menos. Então se o antecessor vale menos e o sucessor vale mais, o que você vai fazer? Você vai pegar o V de 5 normal e vai colocar o número, a letra I, que representa o número 1, na frente do V. Então V e I vai dar 6, tá? E na frente de V eu estou aumentando o valor de V. Quanto é o valor de V? É 5. Então se eu aumento o valor de V em apenas 1, certo? Ele vai de 5 para 6. Então observe a diferença. Tranquilo demais, né? Então vamos ver agora o número 7. Mesma coisa. Coloco o V. Só que aí no caso, como eu estou aumentando em 2 vezes, 5 mais 2 não é 7? Então eu estou pegando a letra V que representa 5, pego a letra I 2 vezes que representa o 2, coloco o V e 2i na frente do V, eu aumento o valor de V em 2 vezes, então 5, 6, 7. Número 8, a mesma coisa, só que eu vou fazer isso com a... Eu vou fazer isso no caso com 3 vezes, tá? O número 9, por exemplo. Número 9, eu vou colocar, já tem uma diferença, por quê? Porque a letra 10, ela é representada pela letra X, aliás, a letra 10. O número 10 é representado pela letra, o número 10 é representado pela letra X, tá bom? Então, o número 9 ele vai ser representado por IX. Olha só, quero que vocês observem isso aqui, ó. Observem isso aqui. O número 10 é representado pela letra X, certo? E o número 9 ele vai ser representado pela letra X e a letra I antes dele. Por quê? Porque eu estou diminuindo o valor. Qual é o antecessor de 10? Não é 9? Então se eu estou diminuindo o valor de 10 é 9, tá bom? Então se o 10 é representado pela letra X, o 9 vai ser representado pela letra X e o I antes dele, tá bom? Certo? Então como vocês viram até aqui o 8 seguia normal, mas aqui o 10, como ele é representado pela letra X, aí o 9 vai ser o X e o I antes dele. A mesma coisa que aconteceu lá com o 4. O 5 é representado pela letra V, o 4 vai ser pelo V e o I antes do V. Aqui é a mesma coisa, o 10 vai ser representado pela letra X e o 9 vai ser representado pela letra I, X. Professor, como é que eu vou fazer para decorar, para saber, por exemplo, que o 9 ele não vai seguir a mesma ordem do 8? É só você se ligar que quando é que vai ocorrer aquela mudança? É justamente no 5. Quando acontece a mudança no 5, então a mudança também vai acontecer no 10. Você vai mudar para o esquema do X. Lá no 5 você muda para o V, e aí no 4 você vai mudar para V, I, e no 6 vai ser V, I, e quando chegar no 9, ele vai mudar também, porque no 10 também vai mudar, vai ser X, então vai ser I, X para o 9, tá bom? Então, grave isso daí. No 5 você muda para V, no 10 você muda para X, tá bom? E aí, consequentemente, o antes do 5 muda para IV e vai seguindo com essa sequência do V até o 8. E no 10 vai mudar para X, então, consequentemente, o 9 também vai mudar para X, que vai ser IX, tá bom? Então, é algo simples, é só você tentar decorar aí na sua casa, ficar vendo do 1 ao 10, tá bom? Só vou cobrar de 1 ao 10, então dá para decorar, dá para aprender, dá para gravar, é algo muito simples. É só mesmo estudar bastante, tá? Então vamos ver agora um pouquinho sobre propriedades da adição. Claro, dentro dos números naturais. Pessoal, a adição é uma coisa muito simples. O que é adição? Adicionar algo a algo. Por exemplo, você adicionou alguém aí no seu WhatsApp, você adicionou alguém no seu... na sua rede social. O que você fez? Você pegou uma pessoa a mais para a sua rede social. Então adicionar é o que? É ter mais, entendeu? Então a propriedade da adição aqui é a propriedade de aumentar as coisas dentro dos números naturais, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber: a soma de um número natural sempre vai ser outro número natural, óbvio. Se eu somar 10 com 10, eu vou ter 20. 10 é um número natural, 10 é um número natural e 20 é um número natural. Então,
Essas são as regras. A soma de número natural sempre vai ser um número natural. Por que eu preciso saber disso, professor? Porque pode cair na sua prova. Ah, essa afirmação é verdadeira? É verdadeira. Se eu somar um número natural com outro número natural, eu só posso ter um outro número natural. Simples demais. E outra coisa que você precisa saber também é a soma em si, tá? Que não é nada demais. Por exemplo, a ordem dos fatores não altera o resultado, tá bom? Por exemplo, 10 mais 9, 10 mais 9 igual a 19, é a mesma coisa de 9 mais 10 igual a 19. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado final, que vai ser 19, tá? Isso é outra regra também da adição. Muito simples. A ordem dos fatores não altera o resultado. A soma de um número natural com outro número natural sempre vai ser um número natural, tá bom? E aí, a adição em si é muito simples, né? É só você pegar um valor e somar a outro valor que você vai chegar a um valor desejado, tá bom? Muito simples também, não tem nada demais, nada que venha complicar a vida de vocês não, tá bom? Vocês só precisam saber essas coisinhas aí, porque se cair na prova, opa, número natural, só posso ter um número natural e a ordem dos fatores não altera o resultado em si, tá bom? Então agora vamos ver a propriedade da subtração, que já é um pouquinho mais complicado, mas também não é nada demais, tá bom? Não é nada que vá dificultar a vida de vocês não, tá? Então eu peço que vocês dêem uma olhada lá na página 45 da nossa aula passada e observem essa tabela, tá bom? Que ela é perfeita para vocês entenderem esse conteúdo. Que, por exemplo, fala da história da Dona Lindace, né? Que ela... Contei ali novamente, tá? Dona Lindace sabe que para se manter até o final do mês precisa de 12 kg de açúcar, 6 kg de arroz, 3 kg de farinha de mandioca, 9 pacotes de café de 250 gramas, 6 kg de feijão e 8 pacotes de leite de 200 gramas. Como Dona Lindace fará para comprar tudo na medida certa? Essa é a pergunta. Aí, para ajudar a Dona Lindace, seu filho André construiu a seguinte tabela. Aí ele faz aquela tabela lá que a gente viu na aula passada. Aí ele coloca açúcar, 12 quilos, arroz, 6 quilos, café, 9 pacotes. Então ele coloca lá o que ela precisa, por exemplo. Ela precisa para o mês de 12 quilos, mas vamos supor que ela já tem 3. Então é só você diminuir o que ela precisa pelo que ela já tem, que você vai chegar no valor final. Então, se ela precisa de 12 e ela já tem 13, então ela vai comprar apenas 9. Tá? Então essa tabela é perfeita para você entender essa questão da subtração, tá bom? Aí explica também ainda na página 45 a questão do minuendo, do subtraindo e do resto da diferença. Pessoal, é muito simples. O que você precisa saber basicamente é que você precisa de um valor X diminuído por outro valor, que você vai ter um outro valor. Então não tem nada demais, tá? É uma conta de menos, tá bom? Eu até coloquei aqui o sinal, ó. Propriedade da adição é uma conta de mais. Propriedade de subtração é uma conta de menos. É somente isso, tá bom? Aí traz aqui mais, por exemplo, fazer essa conta aqui rapidinho. 83, tá? Exemplo aí do livro, menos 75. Aqui a conta de menos, ela tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. A conta de mais, a gente viu que a ordem do fator não altera o resultado, mas na conta de menos, esse resultado ele muda, ele pode mudar se você alterar um fator ou outro, porque ó, sempre que na conta de menos você tem um valor de cima menor que o valor lá de baixo, você não pode simplesmente diminuir, você tem que pedir um número emprestado. E aí é que muita gente se confunde. Mas não tem por que se confundir, é algo simples. Olha só, 3 é menor que 5. Aí, então eu não posso diminuir, né, professor? Você acabou de dizer. Não, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que pegar um número emprestado. Eu sempre vou colocar um risquinho aqui, ó, para lembrar que eu peguei um número aqui do 3, eu peguei um número emprestado de quem? Do 8. Mas aí, olha, só observa rapidinho, olha só. Eu pedi emprestado, professor, então se eu pedir um emprestado, aqui vai ficar 4, né? Não. Quando você pedir um número emprestado, ele vai vir como 10, tá bom? Veja bem, sempre que você pedir um número emprestado, ele vai vir como 10 e não como 1.
tá? A gente fala, pediu um emprestado, aí dá a ideia de que só vai vir um número, mas não é, vai vir 10. Então aqui, ao invés de ficar 3, vai ficar o quê? Vai ficar 13. Se eu pedir aqui emprestado, vai vir 10, daqui é 3, vai ficar quanto? 10 mais 3, 13. Então vai ficar 13. E quanto é 13 menos 5? 13 menos 5 é 8, né? 13 menos 5 é 8. Então 13 menos 5 vai ficar 8 aqui. Aí aqui outra coisa muito importante. Você pediu um emprestado, não foi? Mas você viu que veio como 10. Professor, então como é que eu tirei 10 de 8? Mas veja bem, você pede o número emprestado, ele vem como 10. Mas ele só vai diminuir o número que você pediu emprestado em 1. Esse 8 aqui, ele não vai ficar menos 2, porque eu tirei 10. Não, ele vai ficar 7. O número vem como 10, mas ele só vai ser descontado em 1, tá? Então esse número que eu peguei emprestado, ele vai transformar o meu 8 em um número 7. Professor, não entendi, você disse que vai como 10, por que só desconta 1? Pessoal, essa é a regra, sempre vai ser assim, tá bom? Então o que eu posso dizer para vocês é que sempre vai ser assim. Vai vir como 10, mas só vai descontar um número lá do número que você pegou emprestado. Então aqui virou um 7, você deu emprestado por 3. E aí 7 menos 7 vai ser o quê? 0, né? Então a resposta será 0,8 para essa questão. Ou simplesmente, como aqui é um zero que não tem valor, você pode dizer que o resultado da questão era o número 8, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso que vocês vão ver na prova de vocês. Nada que venha assustar, tá bom? É só vocês estudarem com calma, revisarem, ver os vídeos antigos, olhar o livro de vocês, as páginas que a gente estudou, as páginas que eu passei atividade. Eu garanto que a prova de vocês não tá nada demais, assim, difícil. Eu só peço que vocês estudem, que vocês vão ter total capacidade de responder, eu tenho certeza.